Será que estamos diante de uma nova crise financeira mundial? A quebra do Silicon Valley Bank trouxe uma luz amarela para os mercados. A gente vai falar um pouco no vídeo de hoje quais são as implicações para o mercado global e, obviamente, aqui para o mercado nacional da quebra do banco. Bom, pessoal, antes de mais nada, a gente precisa entender um pouquinho como é que funciona um banco. Então, não sei se todo mundo sabe, mas um banco, em essência, o que ele vai tentar fazer, ele vai tentar captar dinheiro de um lado e emprestar dinheiro do outro, captando a um preço mais barato e emprestando a um preço mais alto. Ou seja, imagine de maneira bem simples que um banco, a gente vai criar aqui o nosso banco XYZ, ele vai tentar captar dinheiro pagando 5% ao ano e vai tentar emprestar para outras pessoas cobrando 10% ao ano. A diferença é o que fica para o banco. No nosso balanço aqui, o banco XYZ, ele tem nos seus ativos, ativo é o que ele tem a receber. Então, por exemplo, são os empréstimos que ele concedeu, são títulos que ele tem no seu balanço, alguma coisa de mercado de capitais, enfim, todo esse tipo de coisa fica do lado do ativo. E o passivo é o que ele tem a pagar. Então, você, quando deposita dinheiro num banco, como é o seu dinheiro, o banco tem que te devolver aquele dinheiro e para ele é o passivo. Então, o que para você é um dinheiro que você tem a receber, para o banco é um dinheiro que ele tem a te pagar. E o patrimônio líquido é o dinheiro do banco de fato, é o dinheiro próprio do banco. Então, vamos colocar aqui o nosso banco XYZ, ele vai começar com 200 mil de patrimônio líquido, ele vai ter uma poupança em que ele vai captar recursos da poupança dos seus clientes e vai receber aqui 800 mil de captação. Então, ele vai ter no total 1 milhão de reais para poder emprestar. Ele foi lá e emprestou 1 milhão de reais em empréstimos imobiliários para as pessoas comprarem seus imóveis, alguma coisa nesse sentido. Então, nesse nosso exemplo, imagine que o banco ele vai pagar na nossa poupança 5% ao ano e vai cobrar de empréstimo de empréstimo imobiliário, né, dos seus clientes, algo como 10% ao ano. Mas não só a questão de diferença de taxa, de taxa de juros cobrada, existe também a diferença temporal. O que é isso? No caso do passivo, no caso dos depósitos, as pessoas elas podem, para a poupança, resgatar o dinheiro a qualquer momento. E tá bom, mas como que isso funciona, né? Bom, você colocou o seu dinheiro na poupança, a qualquer momento você pode ir lá e pedir o dinheiro de volta. Só que, no entanto, esse nosso banco, ele tem empréstimos, ele emprestou dinheiro, que ele vai receber ao longo de 10, 15, 20 anos. Ele não consegue receber esse dinheiro a qualquer momento. Então, reparem que existe um descasamento temporal entre quanto ele tem para receber e quando ele vai pagar esse dinheiro. Isso significa que se todas as pessoas pedissem o seu dinheiro de volta, ele não conseguiria honrar esses pedidos. Por quê? Porque ele não conseguiria pedir o dinheiro dele de volta junto com as pessoas para quem ele emprestou. Então existe um descasamento temporal. Não é nada absurdo, isso é normal nos bancos. Quando a gente tem uma corrida bancária, inclusive, ou seja, quando o banco perde a credibilidade e as pessoas correm para resgatar o seu dinheiro, isso é um dos motivos, inclusive, que pode levar à quebra de um banco, porque ele não consegue puxar, mesmo ele tendo os ativos, ele não consegue pegar o dinheiro dele de volta para pagar o seu passivo para quem ele deve. Então, para vocês entenderem, eu trouxe aqui o exemplo do Banco ABC. O Banco ABC é um banco diferente, isso porque ele não tem depósito à vista, ele não tem um banco de varejo, tá? Então, você não consegue ir lá e depositar dinheiro na sua conta do Banco ABC. O que ele faz é captação via CDBs, letras de crédito imobiliário ou agrícola, alguma coisa nesse sentido. E o Banco ABC, então, ele traz aqui o chamado ALM, e isso aqui é muito importante, porque foi aqui onde o Silicon Valley pecou. ALM é o Asset Liability Management. Asset Liability é ativos e passivos, e Management é gestão. Então, isso aqui é a gestão de ativos e passivos na questão temporal. Então, notem que o Banco ABC traz aqui que entre 1 e 30 dias ele tem 18 bilhões a receber e tem 10 bilhões a pagar. Então ele tem um gap positivo, ou seja, ele tem mais a receber do que a pagar nesse espaço de tempo. De novo, não é necessariamente assim que vai funcionar. O comum é que bancos eles vão operar com gaps negativos, ou seja, eles vão ter um descasamento temporal, como eu mostrei, por exemplo, o caso da poupança, que é muito comum a poupança fazer o funding para empréstimos imobiliários que são de longuíssimo prazo. Então, de novo, nada absurdo você ter um descasamento, tá? No caso do Banco ABC, ele não faz esse tipo de coisa, ele prefere ter um gap positivo. E por que os bancos fazem isso? Porque, em geral, é mais barato você captar no curto prazo e você consegue emprestar mais caro no longo. Se vocês forem na sua corretora, um CDB de 6 meses vai pagar 100% do CDI. Enquanto que um CDB de 2 anos, daquele mesmo banco, vai pagar 105, não sei, alguma coisa acima
do que ele pagaria no curto prazo. Então, o que ele tenta fazer é captar no curto e emprestar mais no longo, porque aí tem uma taxa melhor. O risco é se ele não conseguir rolar os seus passivos, e aí é onde ele acaba tendo algum tipo de problema grande. Bom, e aí a gente vai para o caso do Silicon Valley Bank, o SVB. Primeiro, o SVB ele era um banco de startups. Então, nos Estados Unidos, é muito comum a gente ter bancos regionais. Aqui no Brasil, o nosso sistema bancário é muito mais concentrado. Nos Estados Unidos, então, a gente tem bancos que operam em regiões específicas e muitas vezes em setores específicos. O CIVB, então, ele era focado em startups, tanto do lado do ativo como do passivo. O que é isso? Ele tinha muitos depósitos vindo de empresas startups e ele emprestava também dinheiro para as empresas startups, venture capital, alguma coisa nesse sentido. Então, isso aqui foi o fluxo de caixa do Silicon Valley Bank nos últimos anos. E o que aconteceu? Entre 2020 e 2021, a gente teve, por conta da pandemia, uma injeção de liquidez muito grande. Existia muito dinheiro abundante, farto. E muito disso foi parar para as startups. As startups elas ficavam capitalizadas e tinham que depositar esse dinheiro em algum lugar. Então, elas acabavam muitas depositando no Silicon Valley Bank. Então notem que ali em 2021, mais ou menos, né, do 2021, teve muito depósito e depois em 2022 começou a ter muito resgate. Então a gente sai de alguma coisa positiva e começa a ir para alguma coisa negativa. Bom, quando a gente olha para os ativos do Silicon Valley Bank, de 2018 a 2021, a gente nota que os ativos saíram de 56 bilhões de dólares para 211 bilhões de dólares, um crescimento absurdo em um curto espaço de tempo. Ok, mas como é que ele ia fazer para emprestar tanto dinheiro? Ele não conseguia. Então, o que ele fez foi pegar o dinheiro que ele recebeu de depósitos, ele começou a comprar títulos do governo americano. E é aqui que começa o primeiro problema. Então, ele comprou um monte de título do governo americano, classificou eles como held to maturity, e a gente vai entender um pouquinho o que é isso. E aqui começou, então, a ter problemas, porque ele comprou esses títulos, vamos dizer assim, baratos, e agora eles se desvalorizaram. Então, primeiro, o que é held to maturity? Os bancos eles têm que classificar os seus ativos financeiros de acordo com o que eles pretendem fazer, vamos dizer assim. Então, a gente tem os ativos financeiros que vão ser mensurados pelo valor justo, os mantidos até o vencimento, que são os held to maturity, e os disponíveis para venda e os empréstimos irrecebíveis. O que acontece é que esses mantidos até o vencimento, como eu coloquei aqui, ó, não se tem a mensuração do valor de mercado desse instrumento. Então, no balanço, se esse título perder valor, ele não precisa ajustar esse valor no balanço. Então, imagine o seguinte, ele comprou um título, pagou R$1.000, e esse título rendia 10% ao ano. Depois de um ano, esse título deveria valer 1.100. Ele vai marcar desse jeito, ele vai marcar na curva se ele classificar como mantido até o vencimento. Mas e se os juros subirem e esse título perder valor? Então, se ele tentasse vender esse título no mercado, ele conseguiria R$900, mas ele marca no balanço que aquilo ali vale 1.100. Essa diferença de 1.100 para 900, essa perda não realizada, ela não aparece no balanço. E, bom, foi justamente o que aconteceu no caso do banco Silicon Valley. Então, em 2021, eles receberam aquele monte de aporte, compraram um monte de título do governo americano, numa taxa de juros baixíssima, e o que aconteceu foi que a taxa de juros americana disparou. Quando essa taxa de juros dispara, o valor dos títulos desaba. E então, eles tinham no seu balanço muito título que tinha um valor muito abaixo, caso eles precisassem vender a mercado. Mas se eles carregassem esse título até o vencimento? Não, se ele carregasse até o vencimento, ele receberia aquilo que ele tinha comprado no começo e que de fato estava marcado na curva. Mas se ele tivesse que vender a mercado, aí ele teria esse problema. E o que acontece então? Então aqui, no caso do Silicon Valley Bank, tá, eu trago para vocês o Capital Tier 1. Então o que acontece? Os bancos, para garantir uma estabilidade, uma segurança, eles precisam ter um nível mínimo de capital próprio em relação aos ativos totais. De maneira bem simplificada. Quanto mais alto esse nível de capital nível 1, mais seguro, mais sólido está o balanço desse banco. E quanto mais baixo, pior. E se vocês notarem, em azul, é quando a gente considera o capital Tier 1 do banco Silicon Valley, não considerando o valor daqueles títulos mantidos até o vencimento na curva, ou seja, aqueles 1.100. Se a gente considerasse a desvalorização desses títulos, bom, aí
o valor, o capital Tier 1 cairia de 12 para aparentemente menos de 1%. Ou seja, aí teria um problema gigantesco. Para vocês terem mais ou menos uma ideia, o mínimo que um banco deveria ter é na casa dos 8% de capital nível 1. Então, aqui, inclusive, o pessoal do JP Morgan já até traz outros bancos para mostrar mais ou menos como é que está a situação deles. Muitos sofreram com essa desvalorização dos títulos, mas dentro desse universo que o pessoal trouxe, nenhum em uma situação tão crítica quanto o caso do Silicon Valley Bank. E aí, pessoal, qual que é o grande problema? Lembra aquela coisa da corrida bancária que eu havia comentado? Então, esse banco, ele tem esses títulos valendo um valor, se eles considerarem o ativo na curva, como eu comentei, aqueles 1.100, supostamente, mas ele tem um outro valor se a gente tiver que considerar eles a valor de mercado. Se todo mundo saísse pedindo dinheiro de volta, o banco ele teria que sair vendendo esses ativos a valor de mercado. E aí a coisa descasava. E foi justamente isso que começou a acontecer no caso do Silicon Valley Bank. Então, para vocês terem uma ideia, o que o Silicon Valley Bank decidiu fazer quando ele percebeu que ele estava numa situação frágil? Ele decidiu fazer uma capitalização. Então, ele pediu, junto com o General Atlantic, que é um dos seus investidores, um aporte de 500 milhões de dólares e também pretendia fazer uma emissão de mais 1,2 bilhão de dólares. Isso daí ele conseguiria equacionar o seu problema. Qual que é a grande dificuldade aqui? A hora que ele veio a público, a hora que começou a se perceber que ele estava com esse problema, começou uma corrida bancária. As pessoas não queriam ser as últimas a pedir o dinheiro de volta. Então, todo mundo começou, quem tinha dinheiro lá, falou, não, me dá o meu dinheiro de volta agora. Porque eu não sei se você vai conseguir fazer essa capitalização. Isso aí acelerou o processo. Então, se ele tivesse mantido os títulos, se ele não tivesse tido essa corrida bancária, talvez o banco conseguisse equacionar o seu problema, fazer essa emissão e sobreviver. Mas a corrida bancária acabou destruindo, de fato, o banco. Ele teve que sair vendendo, teria que sair vendendo os seus títulos e realizando todo aquele prejuízo dos títulos que não estavam marcados a mercado. E qual que é o impacto do Silicon Valley Bank? Tá? Bom, primeiro, isso daqui é a quebra de bancos ao longo da história americana. Então, a maior da história foi o Washington Mutual e a segunda maior agora é o Silicon Valley. Mas na prática, o Silicon Valley ele era menos de 1% dos depósitos do sistema financeiro americano. Então, os ativos que ele tinha compreendiam menos do que 1% dos ativos dentro do sistema financeiro americano. Ou seja, ele por si só não é um risco enorme para o sistema. O problema é se outros bancos tiverem esse tipo de problema. E aí o que a gente começou a ver. Então aqui a gente tem um índice dos bancos americanos em laranja e em verde a gente tem um índice de bancos regionais, que são esses pequenos bancos. Esse índice caiu aí mais de 30% ao longo aí desse último ano. Então, e boa parte dessa queda foi agora nesse começo de ano, em especial nesses últimos 5 dias. Então, o que tem acontecido é justamente esse tipo de problema. Os bancos regionais nos Estados Unidos começam a ficar sob pressão de como é que está o balanço deles. Até o momento, cada balanço, cada banco é de um jeito. Então, para mim, o Silicon Valley, ele, além de tudo, ele teve um erro de gestão de ativo e passivo. Então, a hora que a gente teve as taxas de juros subindo, ele deveria fazer algum tipo de hedge para travar aquilo, não deixar aquele problema ficar uma coisa gigantesca. Não fizeram isso, deixaram solto. Além disso, ele era focado em startups. Startups foram muito afetadas pela redução de liquidez do Fed. Então essas startups pararam de ter os seus fluxos e começaram a ter que resgatar o dinheiro. E esse banco, então, sofreu com isso. Obviamente também ele fez aquela besteira de comprar um monte de título com juros baixíssimos. Bom, e o impacto no Brasil? Como é que o Brasil está em relação a isso? Primeiro, os bancos digitais já vieram a público falando que eles não têm exposição ao Silicon Valley. Então, Banco Inter, C6, Nubank, PagSeguro, todos eles emitiram notas. Isso porque começou a circular um monte de notícia falando que os bancos digitais tinham exposição, tinha dinheiro lá e não sei o que lá. Então, assim, eles já vieram a público para desmentir isso. E o sistema financeiro brasileiro ele é muito mais regulado do que o americano. Então, a gente tem aqui níveis, no meu entendimento, mais seguros de exigências do que é no mercado americano. Isso por conta muito do nosso histórico. Além disso, também o nosso sistema financeiro é muito mais concentrado em poucos bancos. Bom, agora o que tem acontecido?
Depois dessa queda, o que tem tido de discussão relevante é se o Banco Central Americano, o Fed, ele vai ter que virar a mão em termos de alta de taxa de juros. Então, isso daqui eram as taxas de juros de títulos de 2 e 5 anos nos Estados Unidos, vinham numa crescente e agora, nesse último dia, viraram para uma queda relevante. Então, o mercado já começa a colocar que o Fed possivelmente vai ter que começar a cortar juros no final do ano para conseguir aliviar o balanço dos bancos. Isso para o Brasil, a parte positiva é que a gente teria uma menor competição com os títulos americanos. A parte negativa é um motivo, que é uma potencial crise financeira lá nos Estados Unidos, que obviamente teria implicações no Brasil e provavelmente global, a depender do tamanho dessa crise, claro. Então, em primeiro momento, o que a gente tem visto foi a queda de juros, e aqui no Brasil a mesma coisa. Então, isso aqui é um título, isso aqui é um contrato DI de 2024, e mostrando que a gente também teve uma maior expectativa de queda, de corte de juros, provavelmente no segundo semestre no Brasil. Então, já havia uma certa pressão depois do caso da Americanas, e com todo esse imbróglio dos Estados Unidos, pode ser que haja também uma pressão ainda maior para que o Banco Central brasileiro corte juros, provavelmente a partir do segundo semestre. Obviamente, isso aqui tudo ainda é muita especulação. De novo, pessoal, a minha visão ainda é que os bancos aqui no Brasil têm se mostrado bem seguros, mesmo os bancos regionais, eles são diversificados. Então, nos Estados Unidos, como eu comentei, é muito comum os bancos regionais serem focados em setores. Então, tem bancos que emprestam para o setor de petróleo. Aqui no Brasil, os bancos, mesmo os bancos médios, eles têm uma carteira muito mais diversificada e pulverizada. Então, eu não vejo o mesmo impacto aqui, e para mim isso é uma grande diferença, tá? Então, tomem cuidado aí, talvez até surjam oportunidades. Bom, pessoal, então isso daqui é um pouquinho sobre o caso do Silicon Valley. Eu sei que é bastante coisa para se absorver. Qualquer dúvida, é só vocês deixarem aqui nos comentários que eu busco respondê-las. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.